Quando a gente vai conversar sobre a literatura brasileira, a gente precisa ir buscar as raízes, porque eu não poderia, de jeito nenhum, falar de uma literatura que não fosse inicialmente portuguesa aqui no Brasil. Nós somos um país colonizado e quando os portugueses chegaram foi que começou a nossa literatura, né? A nossa arte. Já havia aqui a arte indígena, não é? Mas, na verdade, foi todo um aprendizado que a gente teve que fazer e uma imbricação, não é? Do que havia aqui e do que havia lá em Portugal. Então, quando a gente começa a estudar a cultura brasileira, a gente tem que, olha aí, começar a estudar a Idade Antiga, dos gregos e dos romanos antigos. A divisão dos períodos históricos entre idades, antiga, média, moderna e contemporânea, foi adotada por historiadores do século XIX. De modo geral, a Idade Antiga compreende um período que se estende aproximadamente de 4.000 a.C. a 476 d.C. Esse marco temporal orienta-se pelo florescimento e apogeu das civilizações que se desenvolveram no Oriente, a da Mesopotâmia, a do Egito Antigo e a dos povos hebreus, e no Ocidente, a da Grécia Antiga e de Roma Antiga. Não é? Como nós somos uma cultura de base ocidental, a que nos interessa é essa, a que aconteceu no Ocidente, a da Grécia Antiga e de Roma Antiga, que foi a que nos influenciou. Então, olha aí, a Idade Antiga, do ano 500 a.C. ao ano 500 depois de Cristo. É um momento de antropocentrismo. O que é que significa isso? Significa que o homem estava no centro de suas representações culturais. É um momento de equilíbrio, é um momento de racionalismo, é um momento de objetivismo e de materialismo. Por quê? Porque na hora que o homem está fazendo cultura para outro homem, valorizando o homem, ele fica tranquilo. E quando ele fica tranquilo, ele consegue, ele fica equilibrado e consegue fazer um apanhado racional, ou seja, com a cabeça, né, com o cérebro, e um racional e objetivo da realidade. Então, observem essa imagem. É um trabalho, é uma escultura, né, a cabeça de Apolo. E eu quero que vocês prestem atenção que Apolo é um deus, mas observem como nada aí está diferente de um homem. A cultura era tão antropocêntrica na Idade Antiga que a religião era antropomórfica, ou seja, os deuses tinham forma de homem. Então veja, olhe a tranquilidade dessa figura, não tem um aramezinho, uma luzinha, nada dizendo que a natureza dessa figura é uma natureza diferente da natureza humana, não é? Então veja, isso aqui é a cara desse momento antropocêntrico, equilibrado, veja a tranquilidade dessa face, racional e objetiva, tá certo? Vamos para outro exemplo, olha aí. Isso é o deus Poseidon, e eu quero que vocês percebam que, inclusive, ele tem órgãos sexuais. Veja como os deuses estão retratados como se fossem pessoas, como se fossem homens. Vamos para frente, olha aí. Isso aqui é o lugar onde todos os deuses da Grécia Antiga eram cultuados, é o Partenon. Observe a simplicidade da construção e a força dessa linha horizontal, aqui, não é? Que traduz bem essa história de um homem fazendo cultura para outro homem, valorizando o homem, não é? Então, observem a beleza que se cria a partir da simplicidade, não é? Vejam as linhas, não é? Retas, etc. Bom, aí a gente vai para a literatura, né? Na literatura nós temos um livro muito famoso chamado Édipo Rei, de um escritor chamado Sófocles. É a história de um homem que matou o próprio pai e casou com a mãe, não é? É uma história muito trágica, é uma tragédia, né? E o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que todo esse livro é em torno das relações sociais e políticas, ele tem um caráter civil, não é? E o Deus, né, e o personagem, ele se autopune, não é? Porque
Ele tinha sido destinado a matar o pai e casar com a mãe, tá certo? Mas ele saiu da sua cidade, mas só que ele era um filho adotivo, então ele tentou fugir desse destino, mas ele não conseguiu. E quando ele era rei de Tebas, já tinha matado o pai, já tinha casado com a mãe, aí o que é que a gente tem, né? Uma praga se abate sobre Tebas, e aí acontece uma coisa interessante, né? Que ele começa a fazer uma pesquisa sobre exatamente por que é que essa praga tinha chegado. E ele terminou chegando nele mesmo. Então, ele se autopuniu, né? Então, eu quero que vocês percebam que essa história é de um caráter bem civil, né? E a gente tem um enredo sobre relações sociais e políticas, tá certo? Bom, aí a gente vai para frente, né? Nós tivemos lá na Europa as invasões bárbaras. E as invasões bárbaras, elas acabaram com a Idade Antiga, não é? E começaram o que a gente chama de Idade Média, tá certo? Então, a Europa se fechou nos feudos e nós temos um momento de teocentrismo, desequilíbrio, emocionalismo, subjetivismo e espiritualismo, não é? O que é que significa teocentrismo? Significa que Deus é o centro das representações culturais agora, tá certo? Então, olha aí, a Igreja Católica não surfou aí nesse teocentrismo e se tornou muito poderosa, tá certo? Então, vamos para frente, observem que o assunto muda totalmente, não é? Em vez de um deus grego mitológico, aí a gente começa a ver o recado católico, não é? Então, esse trabalho se chama Os 7 Pecados Capitais de Hieronymus Bosch. Não é? Então, a gente tem aqui os 4 momentos mais importantes da vida humana: o nascimento, a morte, o julgamento, não é? E dentro a gente tem um círculo, né? E dentro desse círculo estão todos os pecados capitais, tá certo? E no meio a gente tem Deus, e tem escrito assim: cuidado, cuidado, Deus vê. Então, basicamente, vejam como mudou, né? Em vez da mitologia greco-latina, a gente tem aqui uma representação da Igreja Católica, tá certo? Do catolicismo, não é? Vamos para frente? Olha aí, a deposição do Cristo, né? Observem que as figuras começam a aparecer com uma auréola dourada, não é? Mostrando que existem, não é, as pessoas comuns e não só, né? Existem pessoas que têm uma natureza superior, uma natureza diferente, não é? Então, vocês vejam que esses anjinhos, não é? É uma cena da Bíblia. Existem pessoas que têm a auréola e que não têm a auréola, né? Que é exatamente essa diferença, né? Porque na Idade Média nasce a ideia de que as pessoas, não é? Cometem erros, mas que Deus não comete. Quer dizer, existem figuras que são perfeitas e o homem é imperfeito, né? É por isso que a gente fica tão aperreado. É por isso que tem esse dado do desequilíbrio, não é? Porque a gente fica aperreado, a gente fica conflituado, a gente fica dilemático. Por quê? É como se a gente construísse cultura contra a gente. Olha aí, diferentemente da arquitetura da Idade Antiga, o que é que nós temos aqui? Um dado de verticalidade. Um homem que faz cultura para outro homem e Deus está no meio do assunto. É por isso que começa a aparecer isso que a gente chama de estilo gótico na arquitetura. Estão vendo? Então, em vez da horizontalidade da Idade Antiga, na Idade Média a gente tem esse dado de verticalidade, não é? Tá certo? Olha aí, na literatura. Na literatura, nós temos lá em Portugal, não é, o berço daquilo que a gente chama a literatura brasileira, o trovadorismo, tá certo? É o primeiro movimento literário português, tendo sido expresso na criação de cantigas líricas de amor e de amigo e nas cantigas satíricas de escárnio e maldizer, tá certo? Então,
nasce aqui um tema super forte na cultura ocidental e que vai ser utilizado aqui no Brasil, dessa história da mulher que é impossível, não é? Então, essas cantigas de amor é um eu lírico masculino que está cantando o amor por uma mulher que é de outra classe social ou que às vezes até é casada. Tá certo? E nas cantigas de amigo, essa palavra namorado não existia, é um eu lírico feminino que canta uma cantiga de lamento porque o seu amigo, o seu namorado foi para as cruzadas. Tá certo? E nesses momentos de muita repressão, as cantigas de escárnio e maldizer são muito importantes porque são a válvula de escape da sociedade. Aí veja o que é que a gente tem. Entre a Idade Média e o Renascimento, nós temos o humanismo. Ok? Certo, lindos? E é aqui no humanismo, por que foi que eu botei ele roxinho? Porque o roxo é o somatório do vermelho com o azul. Tá certo? Então, ó, o que é que vai acontecer? A gente tem aqui um importantíssimo autor chamado Gil Vicente. Tá certo? Então, na literatura, no teatro, a gente tem o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, né? Como é a história do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente? É assim. As pessoas já estão mortas. Olha o dado desse espiritualismo. O que aparece é o espírito, né? A pessoa já morreu, chega num cais, no cais estão dois barcos. A barca do inferno e a barca do paraíso, não é? E aí a pessoa chega e ela conversa, não é, com o anjo, porque todo mundo que chega acha que vai para o céu. Mas o anjo e o diabo que estão ali nas barcas fazem o julgamento das pessoas. E aí elas vão ser colocadas numa barca ou noutra barca. Tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um enredo de base religiosa, de base católica, não é? Que, inclusive, tem uma forte influência na obra de Ariano Suassuna, por exemplo. No Alto da Compadecida, por exemplo, todo mundo morre e o último ato é exatamente o julgamento das pessoas. Então, por que é que essa obra está no humanismo? Ela está no humanismo porque tem, lá vai, um dado católico muito forte medieval, mas tem também uma descrição da vida material dessas pessoas. É por isso que a gente tem veja, há também a vida material dela, é por isso que a gente tem aqui, ó, o materialismo associado ao espiritualismo. Tá certo? Vamos lá. Aí, ó, o Alto da Barca do Inferno é o grande exemplo desse período. Tá bom? Vamos lá. Aí o que foi que a gente estudou? A gente estudou assim, a Idade Antiga ou Clássica, do ano 500 a.C. ao ano 500 depois de Cristo. Aí, veja, é um momento de antropocentrismo, equilíbrio, racionalismo, objetivismo e materialismo. Também vimos a Idade Média, que é um momento de teocentrismo, desequilíbrio, emocionalismo, subjetivismo e espiritualismo. Não é? Aí a gente viu, no primeiro caso, a representação de um deus mitológico. No segundo caso, um quadro sobre os pecados capitais. E nós vimos o humanismo, não é? Que é um momento de transição onde está o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Aí o que é que a gente vai ver? A gente vai ver na nossa próxima aula, não é? Como é que a gente vai chegar, porque veja, isso aconteceu lá na Europa e ninguém chegou aqui no Brasil ainda. Os portugueses chegaram aqui com as grandes navegações, tá certo? Aí o que é que a gente tem entre a Idade Média e o Renascimento? Exatamente as grandes navegações. Foi nessas grandes navegações que os portugueses chegaram aqui no Brasil, tá certo? As grandes navegações
e todas as grandes descobertas científicas e tecnológicas desse momento, né? Os navios, o astrolábio, a bússola, né? Fez exatamente o que a gente chama de renascimento no século XV e no século XVI. Como o próprio nome diz, o que é o renascimento? É o renascimento dos padrões antropocêntricos da Idade Antiga. Então, o renascimento ou classicismo, que aconteceu no século XV e no século XVI, é de novo um momento de antropocentrismo, equilíbrio, racionalismo, objetivismo e materialismo. Tá certo? É por isso que esse nome apareceu. É o renascimento dos padrões da Idade Antiga. Agora, o que é que a gente tem que notar aqui? Duas coisas, não é? Primeiro, o nascimento do que a gente chama de estilo de época ou movimento artístico, tá certo? E a compreensão de que cada movimento é sempre a negação do passado próximo e a afirmação do passado remoto. Tá certo? Então, o que é o renascimento? A negação da Idade Média e a afirmação da Idade Antiga. É sempre assim. Agora, o que é que a gente vai ter que entender? A gente vai ter que entender que essas características acontecem sempre em contextos diferentes. E é assim que a gente estuda a arte. Eu vou botar um trabalho de Miguel Ângelo, olha aí, é o Davi. É uma figura da Bíblia. Ele é ancestral de Jesus, Davi. Mas vejam como ele está retratado aí. É um momento de tanto antropocentrismo que mesmo a figura da Bíblia está interpretada de uma forma bastante humana. Não é? Então ele está parado, ele está tranquilo, ele está nu. Então vejam, não é? A gente está retomando o antropocentrismo da Idade Antiga, mas o assunto é novo, porque agora a gente tem toda a questão da Bíblia, não é? Durante o Renascimento, o que foi que aconteceu? A invenção da imprensa, a tradução da Bíblia, não é? E as pessoas puderam ler a Bíblia na sua língua recém-nascida, tá certo? Então, lá vamos, olha aí, o teto da Capela Sistina. Também foi feita por Miguel Ângelo, não é? É uma das grandes obras, né? Na Idade Média, a arte entrou dentro da igreja e só vai sair agora no século XVIII, né? É o que a gente chama de obra intraconventual, arte intraconventual. Então, é o teto de uma capela, tá certo? Outro quadro muito importante aqui é o casal Arnolfini, né? Eles são burgueses e a gente vê o quê? Que eles começam a ser retratados, eles começam a pagar os artistas para serem retratados, né? Aí a gente tem também o nascimento de Vênus, porque a religião católica aparece ao lado da retratação das figuras da mitologia e na literatura a gente tem a poesia épica e a poesia lírica de Camões. Agora, o que é que a gente tem que entender? O Camões épico está dentro do Renascimento, aí a gente tem toda aquela história, não é, dos Lusíadas de Camões, como foi que os portugueses saíram e por debaixo da África descobriram um novo caminho para as Índias, e a gente tem também o Camões lírico dentro daquilo que a gente chama de maneirismo, que é um momento de transição entre o Renascimento e o Barroco. O Camões épico, os Lusíadas, a narração da viagem de Vasco da Gama em versos decassílabos estrofados e rimados, e a presença da função referencial da linguagem, né, porque é em cima de um fato real, e o Camões lírico, sonetos rimados e estrofados, forte presença de antíteses. Pronto, então, basicamente, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem a Idade Antiga retomada pelo Renascimento, né? E é exatamente durante o Renascimento que a gente, aqui no Brasil, foi descoberto e aí chega essa cultura aqui no Brasil.
tá certo? A gente vai conversar sobre a chegada dessa cultura aqui no Brasil na próxima aula.